Fala galera do canal, beleza? Como vocês estão? Hoje eu estava assistindo uma aula. Nessa aula o professor ele falou de um quadro muito interessante, inclusive eu fui pesquisar depois sobre esse quadro. E aquilo me fez refletir além da história do quadro, né? Além do que aquele quadro desencadeou. Na visão do professor, ele disse que este quadro é fruto de uma interpretação da Bíblia. Inclusive chama a Bíblia de mito ali, né? De que essa história na Bíblia é um mito. E aquilo me fez pensar um pouco sobre o que a interpretação errada das escrituras pode causar. Aí eu pergunto pra vocês, tem interpretado a Bíblia de maneira correta? Aí você fala, não, mas essa é besteira, isso daí de você ficar procurando um contexto que o texto foi escrito, isso é besteira. A palavra de Deus, ela você lê ali e aí o que você sentir na hora e tal, e você alegoriza o texto e o que você sentir que o texto está falando, e às vezes o texto nem tem a intenção, o autor que escreveu esse texto nem tinha a intenção de falar aquilo pelo qual você está usando o texto. O nome desse quadro que o professor apresentou na aula é chamado A Redenção de Cã. Esse quadro apresenta uma mulher negra comemorando porque o filho dela nasceu branco. Esse quadro mostra a felicidade da mulher negra porque o seu filho, o meu, que foi redimido da cor negra. Então esse quadro ele foi realizado com um viés racista e ideias assim se difundiram e muitos europeus utilizaram, inclusive o texto de Cã, o filho de Noé, que foi amaldiçoado, como pretexto para escravizar os negros da África. Isso é um problema de interpretação, porque olha, um grupo pegou o texto bíblico e interpretou do seu jeito para fazer as coisas da maneira deles, fazer as suas maldades, disseminar o ódio, o racismo, etc. Poxa, Paulo, mas a Bíblia não é o livro, não é a palavra de Deus? Então, mas nem a Bíblia está livre de ser interpretada errada. Não só os textos jornalísticos, o que a gente fala no nosso dia a dia, traz problema. Agora você pensa em que problema traz quando o texto bíblico ele é interpretado errado. Ele leva as pessoas para a mentira. Ele faz as pessoas apoiarem coisas erradas que Deus jamais apoiaria. Creio eu que essas pessoas estavam agindo de má fé. Existem pessoas ruins em todos os lugares. Eu acho que é um erro as pessoas culparem os cristãos, os evangélicos, por conta da escravidão dos negros e tudo mais. Até porque a maioria dos evangélicos repudia essa interpretação errada do texto. A Bíblia em nenhum momento dá margem para dizer que a maldição de Cã foi o fato dele ser um africano, dele ter a pele negra. A Bíblia nunca dá esse tipo de margem para uma interpretação ridícula dessa. O triste é que inclusive pastores modernos aí, contemporâneos, na sua minoria, interpretam o texto desse jeito. Mas a culpa não é da Bíblia. A culpa não é do autor bíblico que escreveu aquilo. A culpa não é do Espírito Santo que inspirou o autor a escrever aquele texto. Não. A culpa foi de quem interpretou errado. É de muito má fé você jogar a culpa nos cristãos de modo geral. Diminuir a Bíblia como se fosse um mito para você dizer que isso foi errado. Não, basta você interpretar a Bíblia de modo correto. Nós não podemos combater um extremo com outro extremo. Eu não posso, assim, por causa de uma interpretação errada das escrituras, eu colocar em xeque toda a escritura. Isso não parece muito justo, não é? Hoje, por exemplo, há evangélicos que usam a Bíblia para roubar dinheiro das pessoas, para dizer que se ele pagar 1.000, 2.000, 10.000 reais, a pessoa pagar isso para o pastor lá, encher o bolso dele, ela vai ser abençoada. Hoje ainda há pessoas de mau caráter utilizando o texto bíblico para benefício próprio. E todas essas pessoas serão julgadas. O texto de Apocalipse 22, nas partes finais ali do verso 18 e 19, é muito claro dizer que se alguém acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa dos livros dessa profecia, Deus vai tirar sua parte da árvore da vida. Deus vai acrescentar os flagelos descritos ali no Apocalipse.
essas coisas não vão ficar impunes. Então o objetivo do inimigo é esse mesmo: é fazer as pessoas interpretarem a Bíblia de maneira errada, para que outras pessoas olhem para a Bíblia e falem: esse livro aí é o responsável pelo racismo, esse livro aí é o responsável pelo genocídio, esse livro é o responsável pelo assassinato de pessoas que pensam diferente. Essa é a estratégia de Satanás. Tem gente que usa o livro para apoiar político. A gente viu isso muito na eleição dos dois lados, né? Tanto no polo da direita como no polo da esquerda. Nós vimos pessoas usando textos bíblicos para apoiar o candidato Lula, o candidato Bolsonaro. Coisas horripilantes, gente. Pastor abrindo a Bíblia no púlpito, lendo que Deus escolheu Jair, o Gileadita, que é uma história de juízes, que não tem nem aplicação profética futura, para dizer que aquele texto está falando de Bolsonaro. Textos que falam sobre ajuda ao pobre, para dizer que você tem que votar no Lula. Então eu pensei uma coisa, então beleza, eu vou pegar aqueles textos que diz que Ciro é o libertador de Israel e vou falar pra galera votar no Ciro Gomes, é isso então? E as pessoas veem isso como nada, sabe? As pessoas passam desapercebido. Você conversa sobre isso com as pessoas meio que não dão muita importância, mas isso é uma deturpação das escrituras, isso é grave. Isso é muito grave. A própria Bíblia diz como será punido pessoas que distorcem as escrituras. Se usar a Bíblia para defender político, usar a Bíblia para defender racismo, usar a Bíblia para defender assassinato, tortura, etc. Deixa isso pra lá, você é um ignorante, você é um fanático, você é um doutrinado, você ouve um monte de besteira. Aí você vai ver se a pessoa lê a Bíblia, a pessoa nem lê a Bíblia direito, nem estuda, nem interpreta o texto como deve interpretar. Porque se pelo menos tivesse um mínimo básico, porque tem pessoas que eu entendo que estão há anos-luz à frente de minha interpretação bíblica. O pouco que eu sei hoje foram graças aos muitos conselhos, aos muitos livros que eu li, inclusive a própria Bíblia, que é o principal dos livros. E a gente vai aprendendo. Você sabendo o básico de interpretação bíblica, você repudia todos esses atos em prol de político, deturpando o texto bíblico. O que mostra isso, quando as pessoas deixam isso de lado e não se manifestam contra isso? Mostra que as pessoas não têm um mínimo senso de interpretação bíblica. Tira o texto do seu contexto mesmo, porque se for contra a minha ideia, aí eu vou apontar que o texto está sendo usado de fora de contexto. Mas se for algo que me favorece, que favorece o meu candidato preferido, não, vamos deixar quieto, deixa passar. E ainda as pessoas falam que quando o anticristo chegar, elas vão estar firmes lá. Se colocarem a arma na cabeça delas, elas não vão negar Jesus. Será que vão chegar até lá? Ou será que não vão ser enganadas antes? Mas voltando ao assunto, o cristianismo ele não é racista. O cristianismo não é bolsonarista. O cristianismo verdadeiro ele não é esquerdista. O cristianismo verdadeiro ele é enraizado em Jesus. E os próprios ensinos de Jesus nunca foram ensinos que induzem ao racismo, ao ódio. Nunca foi. Basta você ler os evangelhos. Então o pessoal aliado mais à esquerda que acusa os evangélicos de modo geral, sendo que uma parte de pessoas que não batem muito bem da cabeça, que não batem muito bem de caráter, usam esses textos para essas coisas. A gente não pode ser injusto. Isaac Malheiros ele fala um pouco sobre essa questão da teologia, né? Hoje existem teologias identitárias. A teologia da libertação, que surgiu dentro da Igreja Católica. Existe a teologia negra, existe a teologia feminista. Existem outros tipos de teologia, acho que a teologia queer também. São teologias que atendem à demanda de um grupo específico. Isso já é um contrassenso porque, nominalmente, da boca para fora, esses grupos defendem união e igualdade. Mas na realidade, na prática, eles defendem um exclusivismo para si mesmos. Então eu quero uma teologia só feminista, porque na Bíblia, teologia, as mulheres é oprimida e não sei o que, e não sei o que lá. Precisamos de uma teologia só para os negros, porque os negros nunca tiveram espaço no cristianismo, nunca assumiram a teologia, não é uma teologia escrita por negros. Sobre o feminismo, nós temos um vídeo no canal falando sobre
as mulheres que foram protagonistas na palavra de Deus, tá? Deus escolheu mulheres para serem juízas, para serem rainhas e salvar o seu povo. Deus escolheu uma mulher para ser a mãe do Messias. Quanto à teologia negra, que a gente nunca falou sobre isso aqui, tem um texto do Isaac Malheiros, que é muito bom, eu vou tentar deixar o link aí na descrição para vocês, que ele fala um pouco sobre essa alegação dos adeptos da teologia negra. Eu vou só citar algumas coisas desse texto. Se você quer ler o texto na íntegra, esse texto está no Facebook do Isaac Malheiros, e eu vou deixar o link. Para quem tem o Facebook, vai ter que ter a rede social do Facebook para ter acesso a ele, tá? Eu posso até gravar, tentar colocar o print aí no final do vídeo e você pausa e lê. Eu vou ver se eu consigo, não vou prometer. Mas ele explica alguns pontos que eu destaquei no texto dele. Ele fala que o cristianismo ele não é racista. O cristianismo ele foi religião dos negros muito antes dos europeus. Muito antes dos europeus. A Europa nem existia. A gente vê alguns exemplos aqui de pessoas negras adentrando o povo de Deus, fazendo parte do povo de Deus. Moisés se casou com uma africana, Zípora. Jeremias ele foi resgatado por um etíope da cisterna. Deus usou um homem negro, africano, etíope, para resgatar Jeremias. Simão de Cirene ajudou a carregar a cruz de Jesus. E de onde que Simão de Cirene era? Adivinha? Da África. Tem um Simão chamado O Negro, em Atos 13:1. Alguns acreditam que é o mesmo Simão Cirineu. Existe esse debate entre estudiosos. Mas, enfim, você acreditando que seja o mesmo ou não, aqui na Bíblia cita um Simão chamado Negro, que ele era profeta e um dos doutores da igreja de Antioquia. Ele estava na liderança da igreja primitiva. Sem contar que hoje o cristianismo é a religião da maioria da África subsaariana e tem crescido cada vez mais o cristianismo na África. Então vocês alegarem que o cristianismo ele não é uma religião dos negros, é uma mentira. Vocês não estão sendo justos com o cristianismo. Nós precisamos ser honestos. Não só com o que convém pra gente. A gente tem que ser honesto também com quem é contra a gente. Não é porque é algo que a gente não acredita que a gente tem que usar os meios errados para combater isso. A gente tem que combater a mentira com a verdade. A gente não pode usar a mentira para combater a mentira. Porque na matemática, menos com menos pode até dar mais, mas na matemática de Deus, não. Menos com menos dá menos ainda. A reflexão que eu trago para vocês hoje é: cuidado com as interpretações bíblicas. Hoje surgiram várias vertentes aí, desde o extremo perfeccionista da teologia da última geração até a teologia liberal. E as pessoas estão fugindo de um extremo e caindo no outro. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, então cuidado com o jeito que você interpreta o texto, porque isso pode causar um problema que você nem imagina, um problema para você, para sua família. Você pode atrapalhar as pessoas na sua caminhada espiritual para o céu. Inclusive a Ellen White, ela tem um livro aqui que eu estou lendo que é sobre sexualidade, tá? Eu não vou pegar agora, mas ela fala sobre... Ela estava mandando cartas ali para um homem que ele decepou seu próprio órgão genital, porque alguns acreditam ali que ele seguiu rigorosamente o que Jesus disse ali: se sua mão te faz pecar, corta sua mão e lança fora. Se teu olho te faz pecar, corta o seu olho e lança fora. Esse homem fez isso. Existe um outro homem na história que fez isso aí também. Eu falo aqui também num vídeo do canal sobre isso, sobre esse outro homem. Então olha o que a interpretação bíblica causa. Então a pergunta é: você tem interpretado o texto bíblico de maneira correta? Pensa sobre isso aí. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e nos deixar encher pelo Espírito Santo. Não a minha ideologia, não o meu querer, o meu prazer carnal, o meu ódio de combater o que pensa diferente de mim. Mas o Espírito Santo guie a minha maneira de interpretar a Bíblia. Até mais.